Hoje falando um pouco mais sobre a autoconstelação e sobre a aplicação prática dela. E nada melhor para ilustrar a autoconstelação do que trazer a experiência de alguém que executou e teve os seus processos de transformação. E eu vou falar um pouquinho da minha própria experiência com a constelação familiar. Então eu vou começar explicando como que isso foi, para mim, especialmente. Então, logo que eu conheci a constelação familiar, aproximadamente 8 anos atrás, e eu tinha uma paciente, eu já atendia psiquiatria, e eu tinha uma paciente com um transtorno bipolar relativamente grave. E ela trouxe, ela tinha muitos sintomas, muitas oscilações de humor, muitos sintomas psicóticos, e ela, de repente, teve uma melhora muito grande, que a gente pôde reduzir um monte de medicação dela. E aí ela me falou: doutor Jim, eu fiz uma constelação familiar. Aquilo me fez ficar esperto com aquilo, impressionado com o quanto ela tinha melhorado através de uma sessão de terapia. Eu estava acostumado a me tratar com terapia cognitivo-comportamental e estava acostumado a acompanhar pacientes que se tratavam com a terapia cognitivo-comportamental. E a gente percebia que as melhoras vinham depois de meses. E não eram melhoras assim a ponto da gente reduzir o remédio para 1/3 do que estava antes. E em uma sessão ela tinha tido uma transformação muito grande. E ela contou o que a constelação, aquela sessão de constelação familiar que ela tinha feito com a consteladora, naquele momento tinha revelado, que era uma vinculação com uma questão de assassinato do seu próprio sistema familiar. E a partir dali, eu passei a estudar a constelação familiar. E aí eu fiz o curso de formação em constelação familiar com a doutora Dagmar Ramos, do Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas. Fiz também com a Marta Franco, pessoa fantástica, super terapeuta do Instituto Renascer Saúde, daqui de Goiânia também. E no decorrer desse meu tratamento, olha o que eu percebi. Naquela época, eu também tinha uma depressão muito forte, que me derrubava mesmo, no sentido até que eu conseguia me manter trabalhando, eu conseguia cumprir a minha função de pai, eu conseguia estudar o que eu precisava estudar, mas sempre com um desprazer muito grande, uma redução da energia, uma perspectiva limitadíssima de futuro. Como todo depressivo que está no estado de depressão, naquele momento eu tinha uma sensação de que nada do que fizessem poderia me tirar daquele sofrimento. Então, quando alguém vinha com uma solução, com outra, eu já pensava assim: nossa, será? E eu tomando medicação e tudo, com alguma melhora com a medicação, porque a medicação realmente diminui os sintomas mais grosseiros da depressão, principalmente a fraqueza física, a diminuição da memória e da cognição, do desempenho intelectual, que a depressão às vezes fica incapacitante mesmo, o tanto que a pessoa não consegue concentrar, a pessoa não consegue memorizar, a pessoa não consegue ter ideias novas, a criatividade vai lá embaixo. Então o remédio, ele dá uma ajuda para a pessoa pelo menos ter um pouquinho de sossego na vida. Mas a maioria dos sintomas continuavam ali. E eu fui me submeter a sessões de constelação familiar. E em uma das sessões de constelação familiar, a representante, a consteladora, representou na minha frente algo. Ela falou: Jim, eu estou aqui na sua frente e estou representando algo, ok? Vê o que você sente aí. Na hora que eu olhei dentro dos olhos dela, eu já me emocionei, eu já sentia agudizada, eu senti forte aquela tristeza que fazia parte do meu dia a dia. E à medida que eu olhava para ela,
Eu tinha uma impressão como se um vento passasse e levasse os pedacinhos dela como se ela fosse de areia, como se fosse um vento levando os pedacinhos dela. Sabe? É uma impressão, é um sentimento, é uma sensação que você tem ali naquele momento. E aí eu perguntei para ela, o que você está representando? Aí ela falou, eu estou representando um irmão gêmeo seu. A possibilidade, eu estou representando a possibilidade de um irmão gêmeo seu causando essa depressão. E por que ela fez isso? Consteladora muito experiente, foi a Marta Franco. Ela falou isso e naquele momento a gente pôde ter o diagnóstico. Ou seja, de qual era a causa, porque na verdade ela estava representando ali uma causa possível da minha depressão. E por que ela colocou essa causa possível? Ela colocou porque é uma causa muito frequente, irmãos abortados causarem depressão. E então ali eu tinha um diagnóstico. Nossa, é isso. Por que deu para saber que era isso? Porque na hora que eu fiquei de frente com ela, e ela representando essa possibilidade, eu sentia aquela tristeza. Então, a resposta era positiva. Sim, é isso. Né? E aí a gente passou por uma segunda fase da constelação. E que também é uma segunda fase do processo de autoconstelação. Então eu tenho uma primeira fase de diagnóstico, onde eu descubro qual é o problema. Qual é a causa inconsciente, ou seja, que eu não sabia de um sofrimento, que no meu caso era depressão. Mas podia ser dificuldade financeira, podia ser dificuldade de relacionamento, podia ser qualquer tipo de sofrimento, podia ser ali investigado. E aí passamos por uma segunda fase. E ela pediu para eu fazer falas. E as falas que a constelação familiar propõe, e a gente faz aqui na autoconstelação também, são falas que nos ajudam a movimentar uma mudança íntima. Então, nós temos uma primeira fase, que é o diagnóstico, onde se descobre. E uma segunda fase, que é a fase de integração sistêmica, onde aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento, vira reconhecimento do valor, vira gratidão, vira dignidade de pertencer ao meu próprio passado. E aí ela falou, diga, olhando nos meus olhos, tá tudo bem que foi assim. Eu concordo que você tenha ido, que você tenha partido tão cedo. E naquele momento eu senti uma emoção muito grande e um alívio muito grande daquela depressão. Porém, essa depressão não acabou ali. Não acabou ali. Eu tive alívio, mas a depressão não acabou ali. E aí eu pude perceber que essa segunda fase de integração sistêmica, a gente não faz assim. E aí depois, fazendo cursos e cursos de constelação familiar, na escola Hellinger, workshops no IDESV, com o Décio e a Wilma, que são pessoas fantásticas também. E eu passei a trabalhar com constelação, iniciei o meu grupo de constelação familiar, trabalhando com constelação familiar com bonecos. E aí eu percebia muita gente vindo e me falando assim, Dr. Jim, eu já sei que o problema é com o meu pai, né, por exemplo, mas eu continuo tendo aquele mau efeito do emaranhamento quântico com a história do meu pai. E aí eu consegui perceber que a fase do diagnóstico, de saber qual é o problema, é relativamente rápida. Porém, a fase da integração sistêmica, ela é lenta e paulatina, à medida que a pessoa faz esse movimento da alma de modificar a postura íntima diante daquilo que era dor, abro mão da dor e agradeço, aceito e recebo tudo do jeito que é. Cada fala dessa dá um passo numa direção de um caminho de integração. Porém, não se resolve totalmente. E a partir dali, eu passei, e depois eu fiz renascimento, vários renascimentos. Em todos os renascimentos, que é um processo onde a gente regride até o período gestacional, e lá no período gestacional, você começa a ver aquelas imagens, e no segundo mês,
eu vi a imagem da minha irmã, eu consegui perceber até qual seria a fisionomia dela, com quem ela pareceria. Ela teria personalidade, na minha percepção ali, de algumas tias, personalidade forte, inclusive personalidade da minha filha do meio, aluna, uma personalidade mais forte, mais enérgica, e a aparência física semelhante à da minha irmã que está na vida, né? Que é a minha irmã mais nova, inclusive. Então, todas essas percepções vieram também nos processos de renascimento. Porém, toda vez que eu fechava os meus olhos, colocava uma música em processo de meditação e eu voltava a olhar para a imagem da minha irmã gêmea, que esteve comigo dentro da barriga da minha mãe e que morreu no segundo mês, ela morreu. A medicina mostra que uma parte das gestações começam gemelar, trigemelar, e aí 2 dos bebezinhos morrem e são reabsorvidos pelo organismo da mãe. E a mãe nem fica sabendo. E eu percebi que todas as vezes que eu olhava para a imagem dela, que eu conectava com aquelas imagens de novo, doía. E aí eu fazia as falas de integração, de aceitação, de gratidão, de entregar a ela o destino que ela escolheu seguir, de caminhar para a morte. Eu tinha alívio, toda vez eu tinha alívio, mas toda vez que eu olhava ainda doía um pouco. Mas cada vez que eu olhava, doía um pouco menos. É daí que surgiu essa sacada da autoconstelação. O que é a autoconstelação? É um processo onde você vai poder olhar sim para as questões de sofrimento, né? Para identificar questões de sofrimento, ou seja, você vai poder ter diagnósticos, e vocês que estão participando aqui comigo das lives, vocês já perceberam muitos emaranhamentos de cada um de vocês em cada autoconstelação que eu guiei aqui, eu tenho certeza que muitos já perceberam. Inclusive, por favor, coloque aí nos comentários para enriquecer essa nossa discussão aqui, mesmo depois de ter percebido, de ter feito uma autoconstelação, como foi olhar para isso de novo e de novo e de novo. Aquilo que era dor, era tristeza ou raiva, às vezes, raiva de uma situação de violência da infância, de uma situação de violência da vida de uma avó, da própria mãe com o pai. Uma outra questão que eu precisei olhar por muito tempo e ainda olho, são questões de violência entre os meus pais. Então, como foi isso? Se de repente virou uma chavinha e acabou totalmente o sofrimento, ou se foi algo que foi sendo aos poucos acolhido e integrado. E ainda hoje, depois de ter percebido, depois de ter feito um processo de integração sistêmica, como que é hoje olhar para isso? É totalmente leve ou ainda dói um pouquinho? Ou dói cada vez menos que você olha quando você olha para isso? Porque é essa percepção que eu tive. E foi por isso que eu criei o método da autoconstelação para a vida, que é justamente para, especialmente, repetir o processo de integração. Porque o nosso subconsciente, ele só se reescreve nas nossas certezas e crenças profundas através de forte impacto emocional e de repetição. Então, é a repetição que vai nos dar, né, isso aí. Por mais que a gente perceba, né, qual é o problema, a gente não consegue ressignificar totalmente. Uma pessoa que tenha sido abusada na infância, ela vai demorar para integrar isso ao seu próprio passado. Porque o desejo da criança é arrancar, né? A criança interior chora e grita. Acolher a criança interior e fazer com que ela sorria novamente é um processo, às vezes, demorado, mas que é o único caminho para a gente ter uma vida plena e abundante em todos os aspectos.